Senhoras e senhores, 36º vídeo do canal, aquele de dar uma coçadinha no nariz, mas tudo bem. Sempre lembrando, minhas inscrições, 4.000 horas de visualização, o tio começa a ganhar dinheiro do YouTube. Me ajudem, por favor. Só deixa o vídeo rodando, vão ouvindo, a gente vai aqui trocando uma ideia. Se puderem curtir, comentar, mesmo que seja para discordar, é válido, estamos numa democracia. Claro, evitar ofensas, né, é o mais interessante, mas podem discordar, podem achar que eu falei nada com nada, não tem problema, mas comentem, compartilhem, digam, olha esse cara, olha a besteira que ele está falando. Façam isso também, não me incomoda, desde que vocês assistam, me acompanhem e me auxiliem no meu processo de tentar crescer aqui no YouTube. Hoje, um vídeo para complementar o quarto vídeo, entre aspas, desse pacote que eu estou trazendo, falando sobre liberdade de expressão. Eu tenho um que eu falo sobre liberdade de expressão, dê uma olhada aqui no canal, um que eu falo sobre a regulação das mídias, dizendo que regular não é censurar, e pelos últimos casos de muita gente comentando e, entre aspas, se dizendo censurado pelas redes sociais, eu fiz um que também é bacana, o pessoal também está curtindo, né, explicando que isso não está acontecendo. Hoje é um que traz uma frase que é importante a gente colocar como argumento e dizer o porquê de algumas dessas coisas estão acontecendo, que é o que está escrito aqui, a intolerância aos intolerantes. Nós estamos num mundo, numa sociedade, num país, enfim, que busca cada vez mais democraticamente e, principalmente aqui no Brasil, o pessoal fala muito do artigo 5º, o artigo 5º, ele comenta justamente o direito de todos serem tratados iguais perante as leis, né? Sendo aceitas as suas origens, os seus pensamentos políticos, as suas ideologias, as suas orientações sexuais, as suas etnias, as suas religiosidades, tudo tem que ser mantido de forma íntegra e a pessoa ter a liberdade de ser o que ela é e não prejudicar a outra a partir desta liberdade, né? No momento que você faz algo que é contra o que está legitimado na Constituição, você pode estar denegrindo o outro, diminuindo o outro, inferiorizando o outro, gerando preconceito e possíveis violências e discursos de ódio para com outros. Por isso que a legislação diz, é livre, você pode fazer o que bem entender, mas dentro do país, isso aqui é crime, isso não pode, isso pode gerar uma situação de violência ou discurso de ódio, então aí você sofrerá as consequências legais pensando numa sociedade e não em indivíduos. Somos indivíduos dentro de sociedades, ruas, bairros, cidades, estados e país. Não somos únicos e não vivemos sozinhos e não fazemos nada sozinhos. Isso é uma outra discussão, mas eu já estou afirmando. Se alguém me provar que faz tudo na sua vida sem depender de nada de outra pessoa, comente aqui embaixo. Aí vai ser o primeiro exemplo que eu vou desmentir na hora, porque a pessoa vai usar a internet, que não foi ela que criou. Coisas que foram feitas por outras pessoas e mantidas por outras pessoas, ela que paga. Mas tem uma empresa que fornece a internet para ela e não ela mesma. Então, eu já vou responder e deixar a pessoa sem argumento, porque não vai ser verdade que ela faz tudo sozinha. Tá? Então, por que eu trago essa frase de intolerância aos intolerantes? Estamos cada vez mais numa discussão de tolerar as pessoas, as diferenças de gênero, as diferenças de orientação sexual, de pensamento, até mesmo de ideologia política. Você tem que respeitar, tem que tolerar quem é mais liberal, quem é mais à direita, quem é mais à esquerda, quem é mais ao centro, quem se coloca sendo fora destas possibilidades anarquistas e afins, por exemplo. Isso é tolerar. Você conviver com a pessoa de uma maneira pacífica, de uma maneira respeitadora, e não discriminá-la ou fechar portas porque ela é desta maneira. Inclusive, isso está acontecendo no país neste momento. Intolerância política. Já vi relatos de médicos, professores, outros profissionais que estão negando atuar quando tem clientes, pacientes, alunos, alunas, enfim, que são de outra ideia política. Isso é intolerância, isso é crime. Você não pode segregar nem discriminar ninguém segundo a nossa legislação. Ok? Vamos adiante então.
pelo fato de que estamos na busca de tolerar essas possibilidades para viver numa melhor harmonia, muitas das pessoas que defendem a liberdade de expressar qualquer coisa sem consequência legal, dizem, vocês estão sendo intolerantes comigo, eu não posso ter uma opinião racista. Aí que vem a parte da exceção da questão da tolerância. Temos que ser tolerantes, menos tolerantes com os intolerantes. Quem é racista, ou seja, é intolerante, ou inferioriza, discrimina, ou até gera violências para pessoas de outra etnia, de outra cor, essa pessoa não deve ser tolerada e aceita. Porque ela está criando uma situação de desigualdade, de inferiorização, de ódio e de violência. Por isso que a grande questão de como que uma sociedade que aceita todo mundo, você não aceita alguém que comenta sobre a possibilidade de um discurso nazista, de um discurso racista, machista, como que eu não posso fazer isso? Porque, primeiro, é ilegal, a Constituição deixa bem claro que esses itens são tidos como crimes, né? Inferiorizar qualquer pessoa ou elevar uma ideologia como é a nazista que prejudicou o mundo gerando milhões e milhões de mortes, é tido como crime no país. Portanto, a legislação protege, vamos dizer assim, dá esse suporte para que a gente não tolere este comportamento, para que você, aí sim, feche a porta para um racista, exclua uma conta numa rede social de alguém que pergunta se pode ter opinião nazista, que divulga notícias falsas com o intuito único e exclusivo de prejudicar uma pessoa, um partido, uma empresa, uma ideia, então gera uma violência, gera um ódio, gera um preconceito, uma segregação daquela pessoa, daquela empresa, e isso faz com que nós que buscamos tolerância, que todo mundo consiga se aceitar e conviver em harmonia, diga, mas aqueles que não querem harmonia não devem ter um tratamento de harmonia também. Aqueles que são intolerantes devem, portanto, receber este mesmo tipo de tratamento. Porque se, aí vem meio que uma matemática, se quem é tolerante aceitar quem é intolerante da mesma maneira com aqueles que são tolerantes, ou seja, se eu não, você pode torcer para um time, gostar de uma cor, de uma comida, ser de uma orientação sexual A, B, C, D, uma ideologia política A, B, C, D, religiosa, espiritual, e eu aceitar uma pessoa que discrimina pessoas, eu conviver normalmente, concordar e não denunciar uma pessoa que discrimina por qualquer argumento que seja, existe a possibilidade dessa pessoa aumentar as suas intolerâncias, aumentar as suas diferenças, né, se colocar numa posição de quem for diferente de mim eu não vou aceitar, e vou ter um discurso de exclusão e de ódio, portanto, fazendo com que a intolerância aumente e as tolerâncias diminuam. Logo, a tolerância também vai cair por terra. Veja que paradoxo, que é o chamado paradoxo da tolerância. Para que a tolerância exista, e aceitemos e consigamos conviver em harmonia, não podemos ser tolerantes contra os intolerantes. É muito louco, é muito assim, né, fora de qualquer pensamento, porém é o que a gente precisa pensar agora, né, porque não dá para aceitar questões. Já temos a legislação, já comentamos sobre que não é bacana, não é legal, não é ético, não é moral você propagar questões, às vezes, falsas, né? Inventar uma mentira sobre a minha pessoa, por exemplo. O Vinícius torce para o time X, eu nunca torci por aqui, para aquele time. Se for algo que não me traz um prejuízo direto, ok. Mas se por isso eu estiver andando na rua, alguém me identificar, torcer por aquele time, e for uma pessoa violenta e me agredir, aí eu tenho que achar uma maneira de, juridicamente, né, legalmente falando, ter a defesa porque eu fui agredido, pois alguém contou uma inverdade, uma mentira sobre a minha pessoa. E falar que eu torço por um time que não é o time que eu torço, de uma maneira ampla, não trará prejuízo. É um exemplo bobo que eu estou trazendo, mas para vocês entenderem. Mas, caso isso me traga prejuízos, eu posso e tenho o direito legalmente de dizer para aquela pessoa, não, você não pode falar isso. Você tem que retirar isso, eu tenho direito de responder isso, e você não pode
inventar esse tipo de questão sobre qualquer pessoa, né, que vai trazer prejuízo. Então, tem que ser intolerante, tem que dizer, você não pode e pronto. E a lei tem que estar do lado para dizer, isso não pode acontecer. Não pode criar um meio de propagação de ódio, de exclusão, e quem quer uma busca de uma sociedade mais harmônica, mais igual, mais justa, tolerar esse tipo de pessoas, tá? Por isso que a intolerância contra os intolerantes é fundamental para que a tolerância exista e a sociedade possa crescer e evoluir dentro de um lado mais positivo, mais igual, com mais harmonia, com mais amor, com mais respeito e dignidade para todos, ok? Então, intolerância para os intolerantes, sim. Fechamos então o quarto vídeo desta sequência tratando dos temas voltados para liberdade de expressão e questões pormenores. Peço que vocês vejam todos, ouçam todos os vídeos, acompanhem pelo menos ouvindo para dar esse tempo de reprodução, para eu atingir as 4.000 horas de reprodução, beleza? 1.000 inscritos, 4.000 horas, e eu não peço mais inscrições nunca mais na vida de vocês. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem as palavras, por favor. Belezinha? Valeu e até o próximo vídeo.